despesas com pessoal, visando a instrução da requisição TSE número 750-825, que discorre sobre a despesa com pessoal. Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora. Gostaria de uma cópia do 721, bem como a resposta emitida por esse modelo legislativo. Concedida, senhora vereadora, estará disponível ali na secretaria para a senhora. Muito obrigada. Protocolo 727/2025 do Poder Executivo, ofício da Gabinete 346, em resposta ao expediente de número 691, da autoria da vereadora Lisiane Jardim. Protocolo 728 do Poder Executivo, ofício da Gabinete número 348, em resposta ao expediente de número 617, da autoria do vereador Anderson Barcelos Correia. Protocolo 729/2025 do Poder Executivo, ofício da Gabinete 349, em resposta ao expediente de número 663, de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira. Protocolo 735 do Poder Executivo, ofício da Gabinete 351, em resposta ao expediente de número 633, de autoria do vereador Tiago Arce Picasso. Protocolo 736/2025 do Poder Executivo, ofício da Gabinete 352, em resposta ao expediente de número 715, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Protocolo 737 do Poder Executivo, ofício da Gabinete 353, em resposta ao expediente de número 705, de autoria da vereadora Adriana Machado Teixeira. 738/2025 do Poder Executivo, ofício da Gabinete número 354/2025, informando a celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, FPE 2208/2005, número referente à consulta popular 2024-2025, no valor de R$ 242 mil. Passamos à leitura do expediente interno da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Protocolo 725/2025 requer a realização de audiência pública às 11 horas do dia 14 de novembro de 2025 para a apresentação e debate do relatório da gestão relativo ao segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em entendimento disposto no artigo 36, parágrafo 5º, da Lei Complementar número 141 de 2012. Do vereador Anderson Barcelos Correia, protocolo 730/2025, requer o envio do expediente ao Poder Executivo solicitando informações sobre a educação especial, tais como quantas crianças matriculadas possuem laudo médico, quantos profissionais especializados atuam, especificando a carga horária e a função desempenhada, qual é a política pública utilizada para o atendimento e inclusão dessas crianças, incluindo programas, parcerias, capacitações e ações voltadas à educação inclusiva. Do vereador Cláudio Jesus Silva Pérez, protocolo 731/2025, requer o envio do expediente à Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, sugerindo a realização de reunião para tratar da possível implantação dos bombeiros voluntários no município, convidando para tal o senhor prefeito municipal, a associação comercial, além dos senhores tenentes José Nair Mendes e Felipe Ribeiro, dada a relevância do tema e o fundamental diálogo entre o poder público e entidades civis. Da vereadora Jaqueline Ferreira, protocolo 732/2025, requer o envio do expediente à sétima zona eleitoral, BAGE RS, solicitando que estude a possibilidade de realização de serviço presencial no município, visando a revisão biométrica dos títulos eleitorais, bem como a emissão de novos títulos, considerando as dificuldades de deslocamento da população. Da mesma vereadora, protocolo 733/2025, requer o envio do expediente ao Poder Executivo solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias junto à Justiça Eleitoral, visando a realização de serviço presencial no município para a revisão biométrica e emissão de novos títulos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes que baixam para as comissões técnicas permanentes. Projeto de Lei 84/2025, autor Poder Executivo, assunto autoriza a contratação emergencial de merendeira escolar. Baixa para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. Não havendo nenhum comunicado no juízo da Presidência, comunico o prazo para apresentação de emendas à LDO 2026, 12 de novembro de 2025, às 10 horas. Prazo para apresentação de emendas da Lei Orgânica da Lei Orçamentária Anual de 2026, 19 de novembro do corrente ano, às 11 horas.
Audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, 14 de novembro do corrente ano, LDO 2026. Audiência pública da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, 14 de novembro do corrente ano, gestão segundo quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 2025, 11 horas. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário se há inscrito, que verifique a inscrição de vereadores. A nossa comida, a nossa audiência pública é às 10 horas. Então, às 10 a gente tem 8. Isso. Há inscritos no grande expediente, senhor secretário. Até 30 minutos. Já termina? Não pegou nada? Senhora presidente, colega Júlio, colegas vereadores, público que acompanha a sessão pelas mídias sociais, da Câmara Rural, conselheiros tutelares, enfim, todo mundo está acompanhando essa sessão. Vou usar essa previsão continental do grande expediente para falar de um assunto de relevância no nosso município e, nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados é o pacote do projeto executivo que chegou até essa Casa Legislativa, com extinção de cargos, com criação de cargos, com criação de secretarias. Esse é um dos assuntos mais comentados, né, pela nossa comunidade. Eu acho importante que nós possamos debater. E eu, conversando com algumas pessoas na última semana, disse que falaria, e vou aproveitar essa previsão regimental para falar desse assunto que é de alta relevância, assim, para o nosso município nesse primeiro momento. Hoje, pela manhã, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por um bom período, estivemos ali debatendo com os vereadores, com a presença do senhor prefeito, com a presença do secretário de Administração e Fazenda, o seu Tirso, o secretário-geral do Governo, Saúde e Assistência Social, Maurício Porto, também o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o TEDA, entre outros servidores, procurador jurídico do município. Ele tivemos a oportunidade, de fazer questionamentos, perguntas, debater o assunto. Eu diria que não foi esgotado, apesar de 3 horas de reunião, porque é importante a gente poder fazer uma análise dos projetos e da realidade do nosso município, justamente para que nós possamos dar a nossa opinião. E é por isso que eu quero hoje aqui, neste espaço, começar a falar sobre isso. Dos 69 aos 74, principalmente dos 69 aos 73, são os projetos que instituem a nova estrutura administrativa do município, falando das secretarias que já estão, das alterações, e daquelas que, caso sejam aprovadas, seriam somadas nessa organização. Que é a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, seria uma nova pasta que seria desmembrada da Secretaria Municipal de Educação. E também a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que seria desmembrada da Secretaria Municipal da Fazenda. De uma forma muito específica, eu quero falar, até semana passada deixei comentando aqui na tribuna, em explicações pessoais, eu quero falar da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E por que eu escolho essa pasta? Justamente pelo potencial do nosso município. A SEGUA tem na cultura eventos tradicionais que são organizados aqui no nosso município que reúnem uma boa parcela da nossa população. Tanto na cultura gaúcha, no nosso tradicionalismo, com os rodeios, com os eventos que acontecem durante vários meses do ano, como na própria Semana Farroupilha tradicional, que tem sido o maior sucesso nos últimos anos, com grande público, e aonde a comunidade tem participado. Nós temos também, além disso, os eventos do aniversário do município, o mês de atividade aqui no Canteiro Central, bem como a Fronteira Encantada, evento que já está se aproximando. Em breve teremos a iluminação nas ruas de Aceguá e também os eventos que acontecem e que incentivam o nosso comércio
com grandes vendas recordes, né? Inclusive, nós tivemos um mês onde um posto de combustível aqui na cidade vendeu mais de 1 bilhão de litros de combustível. Veja o movimento, né? E, além disso, durante esse mês de peça, nós temos pessoas autônomas, tanto da cidade quanto do interior, com estantes, com produtos expostos, melhorando a renda dessas famílias. Então, o turismo de compras, já comecei com a cultura, já estou no turismo de compras, é um grande diferencial da nossa cidade, né? Ganhou potencial com esse investimento da atual gestão que foi reeleita e tem se tornado, nesse sentido, um grande potencial. Além disso, nós temos o esporte sendo potencializado no nosso município nos últimos anos, com investimentos importantes. Posso citar a parceria com a comunidade da Colônia Nova, com recurso mês a mês ano passado para o Clube Sorani, para a comunidade, onde se abriu para que a comunidade pudesse utilizar mais dias, com a visão totalmente de integração também do pessoal do interior. Posso citar um investimento com a quadra Fut 7 nas Três Bocas, a quadra pública, totalmente gratuita. Desconheço no estado do Rio Grande do Sul um outro município que tenha o investimento como nós temos aqui, numa quadra sintética no interior, na região de assentamento, onde a nossa comunidade, que não tinha outro espaço de lazer, tinha que vir até a Ceguá no ginásio, ou então pagar, né, no Madruga, que é um local privado, para poder praticar o esporte. Hoje tem lá na região um local com excelente qualidade, que não perde para nenhum outro, né, à sua disposição sem custo nenhum. Isso só pode acontecer porque tem a visão do gestor de fazer investimentos, de levar o esporte, levar o lazer para a comunidade. Ali tem uma emenda que foi aplicada, é verdade, né, da Lisiane Baio, na época deputada federal, hoje é suplente do senador Mourão em Brasília, mas que teve muito mais do que uma contrapartida, mais de 300 mil reais de investimento em recursos próprios do município para que aquela obra pudesse acontecer. Todos esses projetos que eu estou falando, estou resumindo eles, nós temos aí um avançado no esporte, onde mais de 700 mil reais serão empregados ali no módulo esportivo, eles podem ser potencializados para que nós venhamos a melhorar os espaços que nós já temos no município e para que novos projetos e tantos programas que tem a nível de Estado e a nível de país venham também a se concretizar. Por isso que a criação dessa secretaria, ela representa um investimento diferenciado para o nosso município. Nós temos hoje no governo do Estado dezenas de programas na área do esporte, da cultura, do turismo e do lazer. Mas para isso é preciso uma secretaria que o priorize, que busque esses projetos, essas parcerias e também as próprias emendas parlamentares, onde você coloca a contrapartida melhor, para que, além da melhoria desses espaços, eu posso citar que na quadra 27, por exemplo, ainda não temos banheiro. Posso citar que no ginásio da Escola Francisco de Paula Pereira na Tábua, os banheiros estão interditados, ainda não estão funcionando. E posso citar melhorias que podem ser feitas aqui no ginásio de Aciguá, como o próprio módulo esportivo. Para que tenhamos atividades de finais de semana para os idosos, nós temos poucos locais aqui durante o ano onde a comunidade possa sair, possa tomar um chimarrão no final de semana com a família. O módulo esportivo pode ser uma das opções, com tantos programas que nós temos a nível de Estado e até a nível de país, através do Ministério do Esporte. Uma cartilha, o Ministério não vou entrar aqui, porque senão não vai dar o tempo, mas tem uma cartilha onde tem dezenas de programas a nível de país, do governo federal, que poderão ser acessados em parceria com o município e poderão se tornar realidade aqui em Aciguá. Não é de um dia para o outro, não é. Todos os programas a nível de Estado e a nível de país, eles precisam primeiro ser acessados, contemplados, para que no ano seguinte, a médio e longo prazo, venham se tornar realidade no nosso município. Mas é possível essa construção. Por isso que eu sou totalmente favorável à criação desta pasta, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Acredito que ela vai potencializar o nosso espaço, trazer mais atividade para o nosso município. E como a gente viu, dentro do organograma e estrutura, eles tiram alguns cargos, algumas funções de outras secretarias e colocam dentro dessa secretaria, sendo que a despesa criada neste caso é a do secretário. Se nós fazermos um cálculo dos 3 anos que restam para essa atual gestão, estamos falando em torno de 350, 400 mil reais de despesa. Agora, se nós olharmos os programas, os projetos que poderão ser acessados pelos municípios, estou falando de 3, 4 milhões de reais que pode vir e ser empregado no lazer, no esporte, na cultura e no turismo do nosso município.
Nós temos um DTG, o Departamento de Tradições Gaúcha, que é a referência na região, com crianças, com jovens premiados na nossa região, que não perde para outro lugar. Precisa ser potencializado, precisa ter mais apoio. E com certeza, se a cultura estiver desmembrada da educação, poderá essa gestão apoiar muito mais, assim como outras entidades esportivas que nós temos também no nosso município. Vejo como visionário esse projeto, torço pela sua aprovação na casa e acredito que vai somar muito, inclusive com o incremento de receita para o nosso município. Essa parceria, aquilo que eu tenho que citar, é com recursos próprios, né? E com recursos de programas a nível de Estado, mas que também pode ser potencializado com parceria com o setor privado, né, terceiro setor. A gente, inclusive, sabe de empresas que estão vindo se instalar aqui em Cidade, grandes empresas, inclusive, né, que poderão vir a se somar em projetos grandes, com a própria farmácia São João, que estão vindo aqui para o nosso município, através de uma iniciativa direta de investimento do prefeito municipal. Então, quero fazer essa defesa e essa discussão, assim como também eu tenho ouvido que esses pacotes apenas estão criando despesas. Não é verdade. Nós observamos no projeto no 73, nós vamos perceber de vários cargos que também estão sendo excluídos, extintos, pelo menos 11 cargos. Nós temos supervisor de educação física, que é um FG6, nós temos chefe de recursos humanos, que é o FG7, chefe do setor de compras, que é o FG5, chefe de contabilidade, que é o FG8, chefe de almoxarifado, que é o FG5, assessor odontológico, que é o FG6, e assessor de medicina, que é o FG6, que serão extintos também. Então, não é só criação de despesas. Obviamente, cada projeto tem que ser analisado, nós precisamos ir a fundo em cada um, e é o que nós vamos fazer, mas sabemos que muitos deles vão ser importantes e vão reforçar a estrutura administrativa, e, do meu ponto de vista, para melhor. Por exemplo, nós temos a questão de recursos. Aqui mesmo nós temos vários vereadores que já anunciaram em suas redes sociais emendas parlamentares que foram articuladas. O primeiro período das emendas é a parte política. É o contato, a construção que o vereador faz direto com o seu deputado, com a sua bancada. Mas para que essa emenda seja empregada no município, precisa de um projeto técnico que é feito pelo município. E que, se não é feito naquele prazo, você perde o recurso. Portanto, alguns projetos aqui de captação de recursos em diferentes áreas vai ajudar a não ficar tudo com a mesma pessoa. A gente está acostumado a, quem já trabalhou com fiscalização direta de obra, que está dentro das nossas funções também, a fiscalização do município, a gente percebe que muitas vezes é o mesmo técnico que vai atrás de uma obra aqui, de uma obra lá, aquela correria que muitas vezes demoram a acontecer. Também sinto falta na questão de fiscalização de contrato, por isso vejo mais um projeto importante, que quero citar aqui, porque muitas vezes as obras vão acontecendo, e não tem aquela fiscalização direta do contratante, que é o município, na sua execução contratual e também na sua execução de obra. Agora, depois mesmo, eu vou deixar para a palavra no expediente, eu fiz uma solicitação sobre a questão do asfalto, do próximo módulo esportivo, corredor internacional. Agora veio uma resposta para nós estávamos atrás dessas informações, e essa fiscalização ela é importante, tem esse acompanhamento até para dar retorno às pessoas, que muitas vezes nós perguntam, e o município tem, do meu ponto de vista, pecado nessa questão de fiscalização mais de perto das obras e dos serviços. Quero seguir fazendo essa discussão e esse debate, acho muito importante nós fazer essas considerações. Sei que o índice hoje é 51,46, está um índice alto, sabemos os fatores também que o levaram, ficou muito claro hoje na reunião, mas nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a necessidade de olhar o município de outra forma, necessidade de observar o que vai melhorar dentro dos setores dos projetos que estão em debate aqui, para que a máquina pública venha a funcionar melhor. O que sabemos, eu disse inclusive aqui em semanas anteriores, é que o ACEGUAR em 2001, quando foi criado, com 3 milhões de orçamento, é totalmente diferente do ACEGUAR em 2025, com mais de 52 milhões de orçamento. E é óbvio que as funções, em cada governo, tem a sua forma de ver, de enxergar e de trabalhar. Vou deixar um exemplo, inclusive, a nível federal, que nós tínhamos, para concluir, secretário, um governo federal anterior, e não estou entrando em questão política, estou entrando em fatos, com 19 ministérios a nível de Brasil, e nós temos o atual governo federal com o dobro de ministério, porque o presidente assim entendeu que deveria mudar a organização ministerial para que o governo pudesse atender de uma forma diferente dentro da ideia e daquilo que ele mesmo apresentou no período eleitoral. Estou fazendo uma crítica.
Estou aqui só colocando que cada gestor tem a sua visão e a sua forma de enxergar o município e fazendo com que ele venha caminhar dentro daquilo que está sendo programado. Ainda sobre o índice, eu quero compartilhar com vocês. Nós não temos ainda como saber o índice atual, temos o último do Tribunal de Contas pelo 46, mas o atual índice não é o maior da história dos últimos, pelo menos 11 anos aqui no nosso município. Nós já tivemos índices maiores que esse. Em 2016, 53,88. Nós tivemos em 2017, 51,20, muito parecido. Nós tivemos em 23, 52,27. Então, embora o destaque de 2016 foi 53,88. Então, existe um histórico nesse sentido. Obviamente, tem que haver uma gestão, tem que haver um controle, tem que haver um planejamento, mas existem vários fatores que justificam esses números e a gente precisa observar como um todo, projeto a projeto. De momento, era isso. Para a gente, essa doutora. Obrigado. Pergunto aos líderes de bancada se vamos suprimir o artigo 90 do inciso 4, que é um período de 10 minutos, PSDB. Suprimimos o intervalo. Podemos. Suprimimos o intervalo, presidente. PP. Suprimimos o intervalo. MDB. Suprimimos. Sim. PT. Suprimimos o intervalo, presidente. Obrigada, vereadores. Passamos a explicações pessoais com 15 minutos, onde o vereador poderá ser aparteado. Senhor secretário, procederá à chamada dos vereadores. Primeiro vereador Cláudio Jesus Silva Pérez, o senhor tem 15 minutos com a parte. Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, secretário, colegas vereadores, público que nos acompanha, a todos que estão presentes, as conselheiras tutelares, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E, se me permite, senhora presidente, queria mandar um alô para uma cidade vizinha, para Teutônia, onde mora a minha irmã Rosane. Ela sempre está ao vivo nos assistindo lá. E esse dia eu conversei com elas, olha, não perco uma sessão da Câmara. Então, queria mandar um abraço para minha irmã lá na cidade de Teutônia. Tudo de bom para eles. E aqui estamos, mais uma vez. Bom, hoje de manhã não me fiz presente aqui na Câmara, porque recebi um convite da assessoria do nosso deputado federal, Alfonso Ramos, para me fazer presente na colônia nova, onde foi entregue os equipamentos que foram direcionados à Associação de Produtores do Minuano, do presidente Roberto, onde foi o encontro na casa dele, e quero agradecer ali o presidente da associação. Fomos muito bem recebidos, muito bem tratados, e agradecer ao deputado Afonso Ramos, que sempre se faz presente, né, aqui dentro do município, e em todas as partes. Sempre a gente tem o apoio do deputado, da secretária de gabinete também, Márcia Marinho e a sua equipe. Também o prefeito estava presente também, agradecendo ao prefeito. O secretário de desenvolvimento, Dalmir Almeida, também estava presente. Mais as meninas ali, a Sabrina, as meninas da prefeitura também que se fizeram presentes ali, a todos que estavam juntos, né? E dizer que as associações, a gente sempre está trabalhando, né, defendendo as associações, e é onde a gente consegue fazer um serviço mais barato para aquelas pessoas que precisam, e aquelas pessoas que precisam, elas sempre vão ficando para trás, vão ficando por último quando o serviço é um particular. Então a associação, desde que esteja fortalecendo as associações, a gente está fortalecendo os municípios. Então é muito importante. E hoje, eu até um tempo atrás, umas pessoas falaram comigo e disseram que não eram atendidas, não estavam sendo atendidas pela Associação do Minuano,
E eu até cheguei e falei nessa tribuna aqui, né, por causa que as pessoas pediram que eu citasse, e eu citei, né, e também falei com o Roberto, e ele me disse, olha, as pessoas precisam me procurar, sejam associados, a gente vai fazer o serviço, se não for associado, tem um custo a mais, mas a gente também vai fazer. Então eu quero deixar esse alerta aí, o pessoal da Colônia Nova, né, do Minuano, aqueles que me procuraram, que o presidente da associação, ele se diz estar disponível para as pessoas que precisam. Sei que é uma associação, né, do Júlio bem equipada, e que bom que é, né, e a gente precisa que essa associação esteja muito bem equipada, e aquela ali eu vi hoje muito bem equipada, que bom, então de parabéns. Mas, assim, ó, todas aquelas pessoas que precisam, que fazem parte de Colônia Nova, Minuano, até onde a associação do Minuano vai abranger, eu acho que deve entrar em contato com o presidente e entrar na escala ali para fazer seu serviço, por causa que ele se disse estar disponível às pessoas. Então, acho que agora é a oportunidade, né, e é o momento de fazer, né, e ser atendido. Aquilo que eu digo, eu fui presidente de uma associação e a gente sabe que o presidente da associação, ele é o apontado, é o parabenizado, mas também ele é apontado quando não faz. E fazendo, né, ou não fazendo, a gente precisa sempre levar adiante. Acredito, né, que seja uma associação que esteja nativa, né, bem equipada, e acho que as pessoas, né, devem entrar em contato ali com o presidente e seguir fazendo o seu serviço, né. Assim funciona na nossa lá. As pessoas entram em contato, vão fazendo uma escala e dali vai ser fazendo o serviço. A gente, no caso, não deixa ninguém para trás, procura fazer uma escala para não voltar, às vezes, por uma pessoa só, porque às vezes fica para o fim. Mas é um meio de trabalhar e é um meio de trabalhar mais barato. Hoje, a associação, ela trabalha, se for um particular, a associação é metade do preço. Então, ela vem para ajudar o pequeno produtor, a agricultura familiar, e até eles trabalham, o presidente, até com hortas, né? Então eles estão bem equipados e acredito que esteja fazendo um grande trabalho, né? E estou citando porque antes eu falei, né? Então hoje eu estou reforçando, né? Que o presidente deixou à disposição e nós também deixamos à disposição dele para o que ele precisar, né? E estamos aí. Hoje, quando eu era presidente de uma associação, eu trabalhava, como você diz, da ponte da Colônia Nova para lá. Hoje a gente, como vereador, trabalha dentro do município, né? Somos juntos com demais 8 vereadores, somos 9 vereadores. Um dia um senhor chegou a dizer para mim assim, porque a gente quando vai lançar uma candidatura ou é pré-candidato, às vezes a emoção da pessoa que não quer que a pessoa seja um candidato, às vezes fala mais alto. E um senhor, ele disse assim para mim, para que tu vai te candidatar, Cláudio? Porque um vereador só não vai fazer nada. Aí eu disse para ele, assim, dentro da propriedade dele, respeitando ele, eu disse assim para ele, mas não é um vereador, são 9 vereadores, vai ser eu, se for eleito, e mais 8, não vai ser um só. Mas ele não ficou contente, né, com o que ele tinha me dito. Ele era um senhor de classe média, não era rico nem pobre, né, e ele estava achando meio de dizer assim, ó, acho que ele não pode ser, deve ter faltar estudo, diploma, né. Ele voltou a dizer para mim assim, mas se tu te eleger, tu analfabeto, o que vai fazer lá dentro? E eu disse, mas o que é analfabeto para o senhor? Porque eu sou considerado alfabetizado. Tenho uma carteira de habilitação, né? Sou procurador de 4, 5 famílias, lido com o povo, mas ele estava achando um meio de que eu desistisse, né? E estava usando aquele poder ali para levar adiante, mas eu era pré-candidato e falei para ele, sou pré-candidato a vereador e se Deus quiser vou concorrer, se Deus achar que eu não devo de ganhar, eu não vou ganhar, se Deus achar que eu devo de estar lá, eu vou chegar lá. Não foi fácil, foi uma corrida, porque nosso partido dentro de Aceguá é um partido grande, um partido forte, mas aonde a gente tem bastante voto para o deputado, que bom que a gente tem, mas dentro do município deu para ver que a gente tem pouco voto para vereadores, porque a gente não conseguiu eleger 2 vereadores. E eu não concorria sozinho, eu concorria
eu era quase, como se diz, um cavalo manco, né? Eu concorria contra, né? Porque a gente, quando está concorrendo, cada um fala por si. E eu jamais falei mal de nenhum e nem fiz promessas enganosas. Eu trabalhei sem promessas, sem mentiras, né? Mas eu concorria contra que eu digo em busca de votos, né? Um secretário de desenvolvimento, que já era vereador, né? Tinha uma pasta na mão. Um vereador que estava há 15 anos já dentro da Câmara de Aceguá, né? Um empresário que tinha usado, né, 3 boinas do Exército, e eu apenas um boné, um chapéu de palha, né? De repente umas botas de borracha também, né? E mais uma candidata, né, que vinha apoiada pelo senhor presidente do sindicato, né, que também era um baita de um apoiador, né? Quem não quer um apoiador forte para si, todos queriam, né? E na outra ponta nós tínhamos 2 candidatos menores, que era eu e uma colega minha, né? Mas ali a gente seguiu a carreira. 15 dias, 10 dias antes de terminar essa carreira, como se diz, a gente teve uma reunião onde foi debatido que o nosso partido não elegia 2 vereadores, que seria um só e seria o mais votado. Imagina, nesse momento a gente eleger um vereador e tem que ser o mais votado. Ficou muito pesado, né? Como se diz, a gente acredita em Deus. E na última semana eu disse, eu vou entregar a Deus, porque, como diz, o cavalo já começa a faltar as pernas, porque a corrida fica longe. Mas a gente deve entender que quando Deus quer, né, não tem quem tranque. Bom, chegando lá, como diz, né, deu certo, né, conseguimos chegar aqui, e hoje, né, podendo representar o partido, né, progressista, me sinto como desonrado, estou aí à disposição do partido sempre, né, mas digo para todo mundo, né, nada é impossível nessa vida, né, presidente? Basta a gente batalhar. Nada, só não tem solução para a morte. Para a morte, sim, pessoal, para a morte a gente luta e não tem solução. Mas, demais, tem solução para tudo. Muitas pessoas diziam que a gente vem para a política e muda. Eu, pelo contrário, eu continuo a mesma coisa, eu sempre estou dizendo, eu sou o Cláudio lá da 7, né, que o pessoal encontra lá tirando leite, carregando leite, carregando água, carregando lenha, trabalhando na minha função e trabalhando com o povo. Sou vereador do município de Aceguá 24 horas, né, não é só segunda-feira. Sou vereador do município 24 horas. 24 horas estou disponível. Nem tudo a gente pode fazer, nem tudo a gente pode resolver, mas ajudar e apoiar, a gente está sempre apoiando e ajudando. E estamos à disposição. Já coloquei, há uns meses atrás, meu nome a presidente do partido, porque o presidente do partido disse que não ia concorrer, e eu volto a reforçar aqui, né, se o partido não quer concorrer dentro do partido, mas se o partido quiser e me indicar, eu estarei lá, né, tentarei fazer o melhor, né, acredito que Deus sabe o que está por vir para a gente pela frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe de hoje e até agora, né, como diz amanhã, pertence a Deus, mas quero ajudar a fortalecer e aumentar o nosso partido, um partido que agora nós temos que trabalhar ano que vem na campanha do nosso deputado, um deputado que se faz presente o ano inteiro dentro do município, pelo país afora, mas deputado Afonso Rão, eu às vezes brinco com alguns colegas que eu não vou a Brasília vem até mim, porque a gente conversa com o deputado, né, seja na casa da gente, seja num encontro, e hoje a gente combinava trabalhando nas associações, e eu também citei a ele que a nossa associação, a Associação do Ricardo Carlos, também precisa de ajuda, a gente precisa de equipamento, e o deputado está sempre presente. Também sobre a prefeitura, sobre obras, também tenho 2 ofícios em mãos, né, porque agora a gente sabe que vem um ano eleitoral e emendas grandes, né, vereadora Luziane, senhora que está por dentro, né, está difícil, mas eu tenho 2 ofícios, um para um cavalinho, né, que é para puxar a carreta, que a gente não tem hoje uma carreta, hoje o município conta com 4 caçambas, e eu acho que
deve ter de 700 a 800 quilômetros de estrada e tem 4 caminhões. Então tem muita estrada para pouco caminhão. E tem mais um ofício de um caminhão ali, mas são projetos que a gente vai levar, né, e vai lutar para trazer. Também entrei em contato com o nosso senador, falando do compactador, né, lutar e tentar, a gente está tentando, né. Não sei se a gente vai conseguir, mas tentar a gente vai. De cada forma, ajudar o prefeito, ajudar o secretário, porque nós temos muitas estradas para arrumar e ainda tem estradas que não conseguiram você chegar lá. Tem a estrada do Verdun, Corredor dos Portos, que a gente chama, que é até a nossa presidente passou um dia e ficou também apavorada, ainda obras não conseguiu concluir aquela estrada, não conseguiu patrulhar toda aquela estrada lá. Então a gente deve de agora, daqui para frente, pensar sério nessa estrada, porque o produtor produz, ele faz toda a parte dele, ele só precisa da estrada para tirar a sua produção. Mas demais, nossas estradas, por exemplo, Rincão, Colônia Nova, né, Rua 7, estão patrulhadas, né, Quatro Boca também, a máquina está viva, mas tem muito ainda o que fazer. E precisamos conseguir caminhão, porque com 4 caminhões a gente não vai conseguir em 4 meses de verão que tem chegar lá. E chegando o inverno, né, Josemar, vai estar difícil. Então, se a gente conseguisse, entre 9 vereadores, 4 caminhões a mais, dava uma ajuda à Secretaria de Obras e a próxima gestão, né, como diz, a Deus pertence, a gente não sabe quem vem, mas quem vem a gente deve de ir olhando e fazendo um caminho para que fique bem feito, né? Pensando se for um candidato ou for outro, eu acho que a gente fazendo pensado, fazendo bem feito e sempre pensando no povo. Acho que a gente pensando no povo, né, a próxima administração já vai estar, como diz, meio caminho andado. Quero parabenizar o governo do Marcos, porque o Marcos, a gente tem conversado bastante, né, debatido bastante, e ele tem diálogo, ele não se recusa, né, ele está sempre ali. Mas a gente sabe que as coisas têm que acontecer mais. E nós temos agora 4 meses de verão. Passando esses 4 meses de verão é assustador, porque chega o inverno e na hora que pegar chuvas, volta tudo de novo. Mas creio que o secretário está trabalhando firme, né, trabalhando firme e forte, como a gente conversa. É um secretário de diálogo, né? O secretário Jair, para mim, está sendo um baita do secretário, que a gente conversa. E tranquilo, nós temos aí para se ajudar. Então, é mais tranquilo. Um abraço a todos. Próximo vereador Renato Souza, o senhor tem 15 minutos. Com a Pax. Boa tarde, senhora presidente, demais colegas aqui presentes, público que nos assiste em casa, os conselheiros que estão aqui presentes, o pessoal, sempre o vereador Paulo Rodrigues aqui presente. Sobre a questão dos projetos que estão nesta casa aqui, eu vou estudar eles mais um pouco e semana que vem, com certeza, vou me pronunciar sobre a questão dos PL, do 69 até o 80 e os outros que mais estão aqui. Nesse sentido, também vou colocar a minha posição nas redes sociais sobre a questão desse projeto. Mas isso semana que vem a gente segue, vou colocar isso aqui e quem me conhece sabe que a gente tem posição sobre os projetos. Quero seguir tocando como a gente já vem trabalhando, dizer que a gente vem na construção de um espaço no Clube Soremi, que é o espaço do chimarrão do clube lá. Então a gente estava conversando e o projeto tem a tendência de conseguir esse local lá, que já tem encaminhado, e a questão de para licitação do município. Já tinha feito esse pedido para o prefeito para a questão que aquele espaço que tem lá, que todo mundo visita, todo mundo aproveita para levar suas famílias, e a gente, no verão, aproveitar para ter uma água gelada, aproveitar ter uma água quente para o chimarrão. Então a gente vem tratando isso com o prefeito,
Quarta-feira a gente tem uma reunião já agendada com o prefeito, vai tratar isso e demais outros temas que a gente está abordando junto com a comunidade e as necessidades, trazendo isso para a gente conseguir colocar no orçamento de 2026, para eles terem previsão de contemplar a comunidade, as pessoas que precisam disso, e essa é a ideia que se faça. Então, a gente já tem encaminhado esse sentido de faz tempo, já faz uns 8 meses nesse sentido, dessa estrutura do clube para a população poder usar isso, usufruir os pastos de chimarrão, então, e a gente segue. Outro que a gente não desistiu e a gente vem nesse primeiro mandato, como disse, semana que vem estaremos em Porto Alegre também tratando disso, é a questão do projeto da rede de água da Colônia Nova, junto com o saneamento, junto com a parte de esgoto, que a gente vem com o mandato colocando para eles a necessidade. O prefeito também sabe que a gente tem que dar um passo importante, que é marcar o perímetro urbano da Colônia Nova, tem que contratar uma empresa terceirizada, isso, a gente precisa fazer isso, a gente precisa evoluir. A gente sabe que vai ser discutido isso, alguns vão concordar, outros não vão, mas a gente precisa fazer isso porque isso é importante para a comunidade, para os avanços que vão vir logo na frente. A gente precisa amadurecer isso, a gente precisa construir isso e também construir pessoas que toquem no processo, pessoas que estarão no executivo tocando com as empresas terceirizadas para saber, tem que apresentar o projeto da EGEA e antiga Forção, para que a gente consiga caminhar. O doutor Geraldo esteve como prefeito, viabilizou o projeto, hoje o projeto está atualizado, era a antiga Forção, agora é a EGEA, e dentro da assinatura da venda da empresa, Forção que foi para essa empresa privada, tem a expansão, e essa expansão está ali contemplado o projeto da rede de água da Colônia Nova, que é uma coisa importantíssima para a nossa localidade. E para ser contemplado isso, a gente precisa ter esse perímetro urbano. Semana passada estava o nosso amigo Ayman aqui, trouxe um representante das empresas que tem know-how para fazer esse tipo de marcar o perímetro, apresentar o projeto para o executivo, para os vereadores, para a comunidade, fazer as audiências públicas. A gente precisa, em parceria com a empresa que é a privada que cuida disso, para fazer isso. Então a gente precisa evoluir, a gente precisa caminhar para que a gente consiga ter o êxito. E eu acompanhei em Piratini uma reunião junto, que eu fui com o prefeito, própria sugestão da empresa mesmo. Gente, Colônia Nova, façam um projeto de saneamento, a gente já precisam fazer projeto da rede de água, façam, porque depois vocês vão ter problema. Então, senhor, precisamos dos colegas que estavam ali presentes, o momento estava a Adriana, estava o Júlio, estava acho que o vereador, estava o Thiago, estava conversando ali da empresa, dos caras que estavam ali. Então, é importante, vai beneficiar aí quantas famílias, e a gente tem um problema da água, a gente precisa unir esforços, a gente precisa melhorar, e a gente precisa cobrar, se vai ter, quem vai ser no executivo que vai tomar conta, quem vai fazer, quem que vai estar toda hora ligando, a gente precisa definir isso, nesse sentido, move várias coisas que precisam ser encaminhadas, e eu não vejo isso, então, com muito lógico. Quarta-feira a gente vai tratar disso também. Outra questão, nós precisamos caminhar junto na questão do projeto da Capil 2, que vai beneficiar mais de 100 pessoas, 100 cadastros novos na questão da Capil 2, que é uma área que nem da colônia pioneira, a gente vê o resultado, e a gente precisa disso, a gente precisa do executivo. Por que a gente precisa do executivo? A gente precisa construir uma ferramenta de repassar recursos, seja ela para a Capil, para a diretoria da Capil tomar conta de poder ir organizar, ver, buscar, precisa ter junto com a cooperativa Camal, Cotrijuco, nesse sentido, e a gente precisa disso, a gente precisa fazer isso. E então tem vários temas, e muitas pessoas dizem, mas a política não vai mudar a minha vida. Mas a política muda porque a gente está mexendo com uma estrutura, o projeto da rede de água, se todo mundo ficar esperando, ninguém vai fazer. Então nós estamos aqui hoje, graças a Deus, remunerados por vocês, nos pagam para isso, e nós temos que responder que tem que nós tenhamos aqui 20, 10, 30, 40 vezes em Porto Alegre, tem que vir, nós nos pagam para isso. Então esse é o nosso caminho, porque o fim,
a população da Colônia Nova pode achar, mas pois é, vai demorar. Mas quando a água chegar no final, sempre teve que ter uma caminhada, e essa caminhada nunca vai ser da noite para o dia. Mas o intuito final é a população, a comunidade minha da Colônia Nova ter a rede de água. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a gente tem que caminhar para isso. Era que nem a questão quando o doutor Geraldo sempre dizia, da tábua até o hospital vai ter asfalto. Ele sempre dizia isso. E todo mundo dizia, não vai ter, doutor, porque não vai, isso aqui vai ficar sempre estrada de chão, batido. E hoje quem conhece, transita, está lá. Não é 100%? Não. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas é um fato. Alguém começou e está lá. Então, mesma coisa é a questão do projeto da rede de água. Foi feito o projeto, está andando, e temos que partir para ir cada vez melhor. O projeto da Capil 2, que todo mundo fala, que é novo, os filhos poder ter outra área para poder se dedicar à questão da produção de leite ou a produção de gado de corte. Quem ganha é o município ganha, porque a gente tem a incrementação na renda do município, pessoas morando, pessoas aumenta a arrecadação, então a gente sabe disso aí. A gente até agora tem em dezembro a entrega da medalha, que é da Assembleia Legislativa, proposto pelo deputado a Capil, então a gente vai estar tentando trabalhar para fazer o lançamento oficial do projeto lá, para trazer, incluir mais pessoas, mais políticos, mais entidades. Então tem a Associação Rural, tem a FETAG, tem a Camal Cotrijuc envolvido nisso, tem a própria Capil, tem os próprios deputados, as próprias entidades. Então, assim, é um sistema que a gente vem trabalhando junto, todo mundo do mesmo esforço, caminhando, para que a gente consiga fazer. Hoje já tem um cadastro, foi feito um pré-cadastro, com o nome da pessoa, com o CPF, que foi que a gente fez, foi feito junto com a Emater. Foi 165 pessoas inscritas. Tem 165 pessoas inscritas hoje para o projeto da Capil 2. Nesse sentido, e que são jovens que trabalham, que tenham ali, então, deixar isso para a comunidade, que a gente não esqueceu isso. A gente segue trabalhando junto com a diretoria da Capil, tudo que já passou, e passou como presidente, então a gente vem todo mundo trabalhando. Tem um grupo, junto com a Camal Cotrijuc ali, liderado pelo Josué, fazendo um estudo disso, para que a gente consiga, todo mundo junto, fazer um lançamento em Porto Alegre, em dezembro, nesse evento lá, e que a gente vem dizendo para o governo do estado que use o dinheiro do BNDES, do BRDE, do Badesul, e financie esse valor que é. A gente já falou isso, inclusive, eu colocou isso para o próprio vice-governador, financiem, aproveitem ano que vem, 2026, e façam o comprometimento do recurso para que a gente possa viabilizar com todo esse grupo a aquisição das terras para esse projeto aí. É demorado, mas tem que começar o caminho, sonhar pequeno, sonhar grande. O custo é o mesmo, então a trajetória é a mesma, e a gente tem isso. Sinto muito orgulhoso de poder fazer parte disso, de estar junto, inserido nesse processo, de poder estar contribuindo nesse sentido, de poder também dizer que a gente conhece, que a gente pode ajudar de conhecimento e poder ajudar a comunidade e ajudar as famílias, ajudar a população. Nesse sentido é muito importante. E também outra coisa que a gente conversou com o prefeito, vamos fazer uma parceria, eu levantei isso, demanda deste vereador, Prefeitura Municipal e Senado. Então será feita uma parceria, como vai ser comunicado ao Clube Soreni, onde que vai ter cursos de máquinas no clube, junto com empresas aí privadas hoje, Jantir, New Holland, Case, uma parceria, parcerias de empresas no sentido de GPS, manutenção de máquinas, nesse sentido. E a outra também, junto com o Senado, que é a parte do gado de leite
com os profissionais deles na área de nutrição, genética, reprodução, nesse sentido. Então, a gente está montando que a partir de 2026 convém prefeitura, Senado e clube para que possa caminhar, fazer isso aí. Então, mais dizer que a gente segue à disposição e uma boa semana a todos. Próximo vereador, o vereador Anderson Marcelo, tem 15 minutos com uma parte. Presidente, voltando a essa tribuna, cumprimento a senhora mais uma vez e quem está nos acompanhando. Quero deixar aqui meus sentimentos à família do senhor Lúcio Antônio da Silva, que nos deixou nessa tarde, os filhos, netos, enfim, nós, toda a família, nossos sentimentos. Eu quero falar um pouquinho, presidente, sobre algumas proposições nossas aqui no Legislativo. Nós entramos com a emenda ao projeto de lei número 42, 2025, que diz o seguinte: artigo 1º, a nova redação, aos parágrafos 12, aos parágrafos 12º e 13º do artigo 12 do projeto de lei 42, 2025, que dispõe sobre a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente em CEGUAR e da outras providências, passando a melhorar com a seguinte redação: artigo 12. Parágrafo 12, que é a alteração. O conselheiro tutelar, nível superior, receberá convocação de 20% sobre o nível básico para graduação. Parágrafo 13º, o conselheiro tutelar que concluir pós-graduação relacionada à área da criança e do adolescente, com carga horária mínima de 300 horas aula, no exercício relacionado à administração pública, terá incorporado a sua remuneração pelo período em que estiver investido no cargo, os seguintes percentuais sobre o seu nível básico, de acordo com o grau de pós-graduação: especialização 30%, mestrado 40% e doutorado 50%. Na justificativa, colocamos o seguinte: a emenda proposta por finalidade readequar os dispositivos referentes à remuneração dos conselheiros tutelares, reconhecendo a valorização e formação acadêmica e a qualificação profissional. A proposta estabelece percentuais adicionais sobre o nível básico do vencimento, conforme o grau de escolaridade alcançado, incentivando a formação continuada e a melhoria da qualidade do atendimento prestado à comunidade. Diante do exposto, a valorização da capacitação técnica dos conselheiros tutelares contribui diretamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e à juventude, promovendo serviços mais qualificados, sensíveis e alinhados às demandas sociais. Adicionalmente, em consonância com a orientação técnica do IGAN, número 22.790, de 2025, ressalta-se que as emendas só podem ser admitidas na fase de discussão em plenário. Após essa etapa, não é possível modificar o texto por meio de emenda. Contudo, com o processo de votação da mensagem identificativa foi anulado pelo ato da presidência número 01 de 2025, podem ser apresentadas emendas à sua redação antes da deliberação final, permitindo a inserção da presente alteração de forma regular e em conformidade com o regimento interno desta Casa. Essa emenda, presidente, ela decorre da orientação 22.790 do IGAN, que balizou a anulação que foi feita e deu a referência jurídica para a anulação e colocou essa possibilidade no seu terceiro parágrafo, né, conforme eu li. Então, baseado nisso, conversando com a consultora Cristiane Almeida Machado, do IGAN, ela nos deu essa orientação para que protocolássemos essa emenda. Como hoje já seria a votação dessa matéria, pedi ao meu colega, o vereador Júlio, que é o líder de bancada, para que utilize uma medida do regimento interno, pedindo o adiamento de votação por 2 sessões, para que assim nós possamos ter o parecer jurídico do IGAN e obviamente, foram eles que deram essa orientação para que eu fizesse essa emenda, em cima daquilo que eu pensava, mas para que se tenha esse parecer por escrito e a partir daí a Câmara possa, mais uma vez, colocar em apreciação. Então, já deixo, faço questão de explicar porque vai ser deliberado pelo plenário, já deixo essa colocação aí para os colegas. Sabemos da importância que tem, isso não vai mexer hoje na questão financeira, da atual composição do Conselho, mas aqui nós estamos pensando para frente,
Aí sabemos que isso vai motivar a participação de novas pessoas nos processos eleitorais, e isso é muito bom para a nossa infância. Também quero falar um pouquinho de uma proposição, quero pegar um gancho da fala do colega Renato, quando ele falou lá do assalto RS 647 e compartilhando a questão da cadeia 2, né, e outras questões de projetos. Muitas vezes, ele abre aspas, né, e se um louco, fecha aspas, não acredita, as coisas não acontecem. É preciso que alguém acredite naquilo que muitas vezes foge da realidade para que as coisas aconteçam. Se um louco não tivesse acreditado, não teria uma aquário sintético hoje nos assentamentos. Um exemplo? Foi muito criticado, e até hoje sou por alguns, por ter sonhado em ter um espaço para aquele pessoal daquela região. Você me deu uma parte. Pois Se não. um louco também tivesse acreditado, pelo menos não teria o piso modular no Clube Soremic. Muita gente não acreditava. Exatamente, vereador. Então, muitas vezes nós precisamos acreditar naquilo que parece impossível, que é fora da casinha. Tem uma parte sintética poderia ter na cidade, mas por que não ter no interior? Por que não acreditar que a Coronel e a região pudesse ter um piso modular, que é uma modernidade? Que nós fomos o primeiro município da região aqui, foi aqui em Aceguá, a Nossa Senhora das Graças, por que lá na Coronel Nova não poderia ter? Então, muitas vezes a gente tem que acreditar. Por isso que é bom sonhar, por mais que sejam valores gigantescos que se precisa, é bom sonhar e buscar essas parcerias para que venham se concretizar. Da mesma forma, eu apresentei na campanha eleitoral passada uma ideia que eu tenho sobre a questão das crianças especiais. E aqui eu quero ler a resposta que eu recebi. Aliás, o requerimento que eu encaminhei para o executivo, que estava no espelho da sessão de hoje, sobre algumas informações, e sobre isso quero falar sobre as questões que a gente tem também aqui no nosso município. Então, nós temos a seguinte solicitação. O vereador influenciado requer a Vossa Excelência, envio de expediente ao Poder Executivo, solicitando informações sobre a educação especial no âmbito da rede municipal de ensino. Tais como: quantas crianças matriculadas nas escolas municipais possuem laudo médico que ateste as necessidades educacionais especiais? Quantos profissionais especializados atuam nas 13 escolas municipais, especificando a carga horária e a função desempregada? Qual é a política pública municipal atualmente implementada para o atendimento e a inclusão dessas crianças, incluindo programas, parcerias, capacitações e ações voltadas à educação inclusiva? O objetivo é se obter informações referente ao atendimento oferecido às crianças com necessidades educacionais especiais na rede municipal de ensino, a fim de assegurar que essas recebam um suporte adequado e que a educação inclusiva seja efetivamente implementada no nosso município. Hoje nós temos a PAI, onde nossas crianças são encaminhadas para atendimentos lá. Nós temos alguns profissionais em nossas escolas, nós queremos dizer que vamos ter um raio-x da realidade, para que através disso nós possamos seguir trabalhando essa política pública e fortalecendo. E o sonho é a gente ter no município uma estrutura maior, que possa fazer um trabalho maior, ajudando essas crianças e esses adolescentes que têm laudo médico, que precisam desse atendimento. Pode parecer um sonho hoje distante, mas é uma realidade. A gente sabe quanto tem crescido essa demanda e precisa ser atendido. Muitas vezes, parece engraçado, algumas coisas que a gente acredita e depende, mas é preciso se colocar no lado de quem está do outro lado. Talvez, muitas vezes, a Jaque mesmo brincou, a colega Jaque esteve presente hoje, brincou com a questão das próteses. Mas para quem não tem, quanto isso faz diferença? Dignidade para uma pessoa que não tem, poder usar. Então, se talvez ela não tivesse defendido essa demanda tantas vezes e batido em cima, não teria se tornado realidade. Então, a gente precisa acreditar nas coisas e correr atrás. Da mesma forma que lançamos, e muitos riram de mim, cara, nós temos dificuldade nas estradas, agora está pedindo para aumentar os produtores de leite. Pois o município tem que ter esse olhar também. Vai ser realidade, eu acredito que em breve essa lei vai chegar na Câmara, né? Se não chega no ano que vem, nós vamos seguir trabalhando para que ela chegue, tenha essa previsão, para que venham recursos para poder se investir e trabalhar nas entradas de produtores de leite, que também são muito importantes, nós vamos sentir essa demanda, também é uma das prioridades aí do nosso mandato. Questionei a questão do corredor internacional. Ali foi feita uma base, uma parceria com o governo de Bagé, na gestão passada. Foi feito um trabalho de base ali no módulo, na descida, né, e também subindo ali o corredor internacional. E separou com a base, né, e com a chuva, até pelo equilíbrio que tem ali, acaba que vai levando o material. Né. E eu fiz um questionamento por requerimento e recebi a resposta do executivo e me parece esclarecedora. Eu vou ler para vocês. Se tratando do tipo de pavimentação mais adequada para determinadas ruas supracitadas,
seria descimento asfáltico. Porém, se não conseguirmos empresas para fazer a usinagem, transporte e colocação do asfalto, vamos passar para blocos de concreto. 2. Encaminhamos em anexo a tabela de investimento nas devidas ruas, ressaltamos ainda que há serviços a ser executados em valores em aberto. 3. O convênio com o Bagé para usar a usina não será mais possível. Vamos aderir uma ata de registro para empresas privadas para usinagem, transporte e colocação do asfalto. 4. Não temos data para o retorno nem prazo de finalização. Mas aí tem uma resposta. Antes você tinha uma parceria com o município de Bagé e essa parceria não se deu sequência, então você trocou a gestão do Bagé, o que se indica que de repente vai ser com bloco aí a sequência do trabalho. E também, se lá atrás nós imaginávamos a questão do asfalto, do calçamento em Aciguara, algo distante de acontecer. Em poucos anos, muitas ruas foram trabalhadas, precisa melhorar, precisa ter algumas inovações, gera alguns transtornos, tudo é verdade, mas é preciso acreditar e colocar em prática. E aqui a gente está acompanhando, cumprindo nosso papel como vereador de fiscalização e esperando dessa nova ocupação com a mudança, justamente porque a parceria se acabou, mas é necessário que o trabalho continue para que outras ruas também da nossa cidade, dos nossos bairros, venham receber, seja de asfalto, seja de blocos de concreto, mas venham receber esse investimento do município, e a gente siga também olhando e vendo a nossa cidade diferente aquilo que ela era lá atrás. Por hora era isso. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereadora presidente Jaqueline Ferreira, a senhora tem 15 minutos com a parte. Senhor vice-presidente, por gentileza, os meus trabalhos. Agora o senhor tem 15 minutos com direito à palavra. Obrigada, vice-presidente. Gostaria de trazer a conhecimento da população de alguns requerimentos que fiz, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, vereadores? Porque a gente sabe que a corrida eleitoral ela não é fácil. E se as pessoas votam na gente, é porque acreditam que realmente nós teremos força, teremos argumentos para defender e para levar adiante as suas demandas. Então, Cláudio, na caminhada política nós somos solitários. E nós somos solitários por quê? Porque muitas vezes, daquilo que o Anderson estava falando, Renato, dos sonhos, às vezes os sonhos, eles são sonhados somente por a gente, né? Às vezes, os sonhos parecem tão impossíveis, Anderson, e quando eu comecei a discussão das próteses dentárias aqui, que o próprio secretário da Saúde dizia para mim, vereador, isso é uma coisa louca, não existe isso, a senhora está falando de uma prótese dentária na época do implante, na época da jaqueta de porcelana e resina, enfim. Eu digo, o senhor não é da minha época, que a gente ia 8 horas ali para o posto de saúde e tinha que posar para arrancar um dente, porque não existia nada de obturar e tratamento de canal, impossível, né? E ainda quando não vinha o dentista, Lisiane, a gente tinha que pernoitar no dia anterior que ele viesse para ver se conseguia a ficha, porque a gente já automaticamente perdia a ficha. Então, um sonho em cima de uma realidade. E hoje eu tenho alegria, né? E acho que está justificado. Acho que parcela do que eu me propus, eu tenho cumprido em relação a Deus. Porque não foi fácil essa discussão. Não foi. Às vezes a gente passa até por ser ridicularizada, mas hoje quando eu vejo pessoas com um sorriso de orelha a orelha, podendo mastigar bem, não passando pelo constrangimento da prótese dentária, tá caindo da boca porque tá grande, eu digo, né, vá Deus, só tu mesmo, né, para me sustentar. Então é isso aí, os sonhos têm que virar realidade porque as pessoas acreditarem em nós. E Deus também, né, porque não é por acaso que nós estamos aqui.
Dito isso, gostaria de levar a conhecimento de vocês que entrei com um pedido para a Justiça Eleitoral para que viesse fazer a atualização da biometria e também fazer alguns títulos. Ocorre que muitas aposentadorias elas estão sendo, e benefícios, eles estão sendo trancados, porque as pessoas estão com o seu título atrasados, embora não votem mais, embora muitos idosos já não sejam obrigados a votar, eles estão pedindo igual e é preciso que se faça essa atualização da biometria. Então, inclusive, foi um pedido, inclusive eu vou falar o nome da pessoa porque eu não trabalho sozinha, eu pelo menos preciso que as pessoas tragam as demandas, façam sugestões e de uma forma de agradecimento, eu vou falar o nome da pessoa. E foi o Rassano Torres, amigo do Reovaldo, que me trouxe essa inquietação. Me disse, vereadora, está acontecendo, eu sei de várias pessoas que está acontecendo isso, quem sabe a senhora pede para o cartório eleitoral, olha a dificuldade dos idosos de se deslocar até Bagé e tal. Então, em razão do pedido desse amigo, dessa demanda tão importante, porque nós não podemos estar com todas as pessoas em todos os lugares, não é? Então, quando as pessoas trazem as demandas para a gente, é importante, e eu sou agradecida por isso. Então, aqui fiz 2 pedidos, um fiz para o Poder Executivo, que intercedesse junto ao cartório eleitoral, e a Justiça, a juíza da 7ª Zona Eleitoral, a doutora Paula Beiro Machado Ferraz, e, de outra banda, estou solicitando o encaminhamento de um requerimento direto ao cartório eleitoral, para dinamizar, né? Para dinamizar. Uma mãe, uma pessoa amiga também me procurou na semana passada e me mandou a foto de uma criança aonde estava com o pescoço marcado, quase foi degolado por um fio, um rabicho que está no poste de luz ali na praça do Rota. Aí eu fui me informar e o poste ele é da Copersul e nós temos também aqui na frente da Emater um e no centro ali na Rua 504 também temos outro. E isso trouxe, ocasionou um acidente que poderia ter sido inclusive mais grave, porque as crianças, elas estão brincando ali na praça, claro que nem se deram conta do rabicho, principalmente à tardinha. Eu estou solicitando que sejam tomadas providências, que ali seja colocado algum revestimento ou que seja feito algum outro tipo de procedimento. Eu não posso falar, não posso sugerir qual, porque não conheço qual seria o procedimento, mas acredito que a Copersul, também o Poder Executivo, fez um requerimento para a Copersul e outro para o Poder Executivo, para que ele encaminhasse esse pedido à Copersul. E fiz direto para a Copersul também, porque às vezes chega mais rápido. Então, seria esse nos encaminhamentos dessa semana. Também dizer que na quarta-feira passada eu tive com o Reovaldo, ali na Estrada dos Cotos. Vereador Cláudio, a gente saiu, entrou ali pelo Aras Anderson, passamos ali no Angico e fomos até o Verdun. A estrada, um tapete. Inclusive, porque eu entendo muito pouco, o Reovaldo entende mais do que eu, e ele, naquela oportunidade, ele elogiava o patrulheiro. E foi um pedido ao vereador Jair, um pedido que há um bom tempo já tinha sido levado a mim, por alguns moradores daquela região, e o secretário Jair, ele teve alguma demora em atender esse pedido, porque evidentemente tem outras localidades onde se faz necessário uma presença mais imediata dos serviços ali da Secretaria de Obras. Chegou até ali a Estrada dos Cotos, muito bom, a saída de água bem feita, levantando a terra ali, afastando
que pode causar entupimento nos bueiros. E o patrulheiro, o seu Jair me disse que o patrulheiro é o Giovanni de Bagé. Quero estender os meus parabéns ao Giovanni, meus agradecimentos ao secretário Jair. Em seguida, a patrola que está no Planalto estará ali na Estrada dos Couros, porque inclusive a gente conversava. Se chover, não dá passada, do Verdun até o Rincão não dá passada. Assim, está muito, muito, muito deteriorada aquela estrada. Mas o secretário Jair, ele tem se esforçado e atendido na medida das suas possibilidades, enquanto a pessoal e a equipamento. Desde já agradeço, salientando aqui que ali a Sanga do Peixe também, os moradores entraram em contato comigo, não, Sanga do Peixe não, desculpe, Banhado do Minuano. Está muito ruim, precisa de uma patrolada e alguns trechos precisa de cascalho. E a gente espera, realmente, vereador Cláudio, são 4 meses para um trabalho intensivo, mas a gente tem esperança de que esses 4 meses vão ser produtivos e, se não tudo, pelo menos grande parte do nosso município vai ter as estradas em condições de trafegabilidade. Hoje eu tive uma alegria, ontem na verdade, eu tive uma alegria quando eu passei aqui na rua 511 e eu vi que estão sendo colocadas placas de sinalização nas ruas. Não foi poucos os dias, os vereadores que estavam comigo na outra legislatura não sabem do que eu vou falar. Não foram poucos os dias, nem poucas as vezes que eu subi aqui na tribuna, dizendo que a Ceguar teria um diferencial se nas ruas, ao invés de nome, fossem colocados números. Até porque já é um hábito da população e seria algo diferente, algo diferenciado. Ontem eu estava na casa de uma amiga, quando eu saí dali, eu vi que estavam sendo colocadas já as placas. Houve algum equívoco ali no número, mas isso são coisas que, evidentemente, a gente vai levar até o secretário de obras e será restabelecido. Mas o fato é que algo que se sonha só quando nós vemos se tornando realidade, vereador Cláudio, é uma alegria e é o que nos diz que nós estamos no caminho certo. Aqui não vou falar o que já havia falado inúmeras vezes. E um dos requerimentos que eu achei foi o 119 de 2022, onde eu estou solicitando placas nas ruas com identificação para melhor orientação. Está aqui na casa, quando essa discussão se começou e todos os documentos são públicos e eles podem ser verificados. Porque eu sempre digo que na administração pública é como no direito, que não está no papel não existe no mundo. E então esse trabalho está começando, vai ser importantíssimo, porque nós sabemos de todo o transtorno que trazem a não identificação, principalmente das transportadoras. Realmente, a prótese dentária foi um sonho, hoje uma realidade. Também aquela cobertura ali da unidade básica de saúde, onde as pessoas ficavam aguardando a unidade básica ser aberta, vereador Anderson. Eu me lembro quantas vezes eu debati, defendi aqui, e hoje uma realidade. E outro dia tinha umas colegas ali, estava frio, e eu dizendo, olha só como a iniciativa da vereadora Jaqueline hoje está sendo muito bem usada, muito bem aproveitada. E aí a Ana Lúcia, a dentista, me disse, é verdade, Jaque. A isenção de IPTU dos idosos, tão importante, uma isenção que, sem dúvida nenhuma, faz a diferença. O marco da trova que o ex-vereador Reovaldo, meu companheiro Reovaldo, sugeriu, era um sonho, mas um sonho que hoje é uma realidade, está na agenda do município e traz muitas pessoas de fora, pessoas que levam o nome do Aceguá longe. Então, são heranças e são legados que o meu trabalho, a minha passada aqui na Câmara de Vereadores tem deixado.
Mas, por outro lado, eu fico triste, vereador Cláudio, porque o nosso ecógrafo ainda não foi comprado. O deputado Afonso destinou um valor e o ecógrafo não foi comprado. O secretário de Saúde disse que o ecógrafo seria comprado. Então, por enquanto, temos pessoas sendo transportadas sem necessidade, porque poderíamos ter, sim, na unidade básica, um ecógrafo que desse conta do recado, porque traz um transtorno e traz também gasto. Tanto falamos na tribuna sobre gastos, mas quando nós sugerimos algumas alternativas para minorar esses gastos, elas custam tanto. Mas acredito que sim, que vai vir. Uma conquista também do meu mandato, que era o constrangimento que eu passava daqueles carros na rua, os veículos abandonados, motivo de tantas e tantas falas minhas aqui na tribuna, inclusive no anteprojeto de lei, o prefeito Marcos abraçou. Um dia eu levei ele até a janela do gabinete dele e disse assim: o senhor não tem vergonha disso que o senhor está vendo aí na frente do seu? E disse: tem, já que tenho vergonha. Pois é, eu mais ainda porque eu estou na rua com as pessoas. Hoje nós temos uma lei. Hoje, por essa provocação da vereadora Jaqueline, hoje nós temos uma lei. Só que essa lei não está sendo cumprida. E eu não estou entendendo por que ela não está sendo cumprida. Porque entre a casa do prefeito e a minha casa tem 5, 6 carros abandonados. Na frente da Assembleia de Deus tem carro abandonado. Na rua 507 temos carro abandonado. Então eu pergunto, precisava de uma lei, de um amparo, de um embasamento. Hoje temos a lei. Eu quero que essa lei seja executada, porque de nada adianta a gente vir aqui, meu vice-presidente, e defendermos as demandas, levantarmos as demandas, trazermos a inquietação das pessoas, vereadora Adriana, se quando existem os instrumentos através dos quais se pode colocar em execução a lei, aí não se faz. Teria mais coisas para dizer, mas por enquanto era isso e uma boa semana a todos. Próximo vereador Eliseu Jardim, o senhor tem 15 minutos com partes. Muito boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Também quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero hoje iniciar a minha manifestação dessa casa falando de uma reunião que a gente participou na semana passada, conjunto aqui com a vereadora presidente da casa, secretário Júlio, também me acompanhou, estavam presentes servidores e o pessoal ali que faz parte do núcleo de proteção dos animais do Benjamin Maia. Onde a provocação da reunião era sobre a adequação, a aplicação, enfim, do recurso que foi votado como prioridade, uma das prioridades que foi em primeiro lugar a consulta popular. Não sei se os meus colegas tiveram a mesma impressão que eu, se quiserem, eu concedo uma parte para que os senhores possam se manifestar a respeito, mas a minha impressão é que quando nós iniciamos a reunião, tudo que foi colocado com relação à dificuldade da adequação do projeto, a adequação do plano de trabalho, era que era mais fácil devolver esse recurso ao Estado e fazer essa política voltada ao bem-estar animal com recurso próprio. Aí, em um dado momento, eu pedi ao prefeito de Uruguai, se o senhor vai devolver R$270 mil, eu quero uma declaração que o senhor estaria devolvendo esse dinheiro, né, diante da dificuldade de aplicação dele, porque eu preciso dar uma resposta às mais de 600 pessoas que votaram nessa como uma prioridade para o município de Aceguá. Porque acredito que quando nós falamos de consulta popular, nós estamos ouvindo o anseio da população, e isso, o vereador Rivaldo, que me olha atentamente, é lei de regra. Nós precisamos ouvir o que a população nos diz. E o que eu estava vendo ali é justamente o contrário.
Aí, quando eu disse isso, surgiu-se alguns comentários e como fazer, porque ele precisa fazer as classificações no ano, porque não se pode pedir adiamento ou prorrogação desse prazo. Nós temos alguns conhecidos, alguns contatos na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Nós contactamos via telefone e tudo aquilo que estava nos dizendo que não era possível fazer, nós ligamos, colocamos no viva voz, colocamos o servidor concursado, que era responsável por levar esse projeto adiante e fazer inclusive o plano de trabalho. Tudo aquilo que não podia ser feito. Óbvio que desde que esteja descrito no plano de trabalho e que estes investimentos tenham 3 orçamentos, conforme todo projeto, todo regramento diz. Ou seja, uma das coisas que eu sempre falo, e cada um interpreta da forma como entende. Mas quando não se tem uma eficiência naquilo que se faz, quando não se dá uma prioridade, porque a gente já viu recursos nessa área sendo devolvidos. Quando hoje a gente tem uma grande demanda, tanto que foi votado via consulta popular, quando hoje a gente tem uma pessoa que ela faz isso de forma voluntária e com recursos próprios, e o Poder Executivo sabe da sua responsabilidade, porque existe sim uma responsabilidade por parte do poder público, se, por exemplo, um animal desses causa algum acidente, se um animal que está solto à rua morde uma criança que não tem identificação. Então, existe sim uma responsabilidade do poder público. E o que eu vejo é que tudo pode ser feito com recurso próprio, mas cada vez a gente vê o discurso não condiz com a realidade. Porque cada vez a gente vê a diminuição do investimento, cada vez a gente vê menos coisas acontecendo, a máquina inchando cada vez mais e a resposta para a população vindo cada vez menos. E prova disso é que nós passamos esse período, e eu me lembro que eu participei de uma reunião a convite do vereador Renato, que aconteceu no gabinete do prefeito, onde nós discutimos a necessidade do reparo em 8 salas na escola Francisco de Paula Pereira, que de 8 salas, 5 choviam como na rua. E corrijo se eu estou errado, se não foi esse termo que foi utilizado. Então, cada vez menos a gente vê essa capacidade de investimento. Estamos fechando o ano, agora tem a previsão, conforme hoje o secretário nos disse, da construção de 3 pavilhões e depois ser feito o reparo, mas com isso eu digo que cada vez mais a gente precisa ter esse fôlego, ter políticas implantadas com recurso público. Então, para nossa sorte, né, e sorte do município, e sorte das pessoas que acreditam na causa, foi acordado ali que o responsável irá fazer as alterações no plano de trabalho, e eu acredito que vamos conseguir sim utilizar esses recursos, que é em torno de 269, 270 mil, para a questão da causa animal. Será feito, acredito, um convênio junto ao Instituto para que se possa fazer a questão da castração, microchipagem, desmitificação, ou seja, dar remédio, né? Compra de ração e outras coisas ali que se levantou. Acredito que depois o recurso até ficou escasso. Mas, ou seja, se a gente não briga, se a gente não discute, se a gente não tranca o pé, as coisas não acontecem, Ronaldo. Porque é mais fácil não fazer do que correr atrás para se adequar para que as coisas aconteçam. Infelizmente, é assim. Eu recebi 2 respostas do Poder Executivo que eu tive que até consultar a assessoria para ver se não foi entregue o mesmo. Porque as 2 respostas do meu requerimento 614 e 616, o teor da resposta é exatamente o mesmo. Ao cumprimentá-la cordialmente, resposta ao requerimento número 614 da vereadora Elisiane Jardim, informamos que a demanda já havia sido identificada e solicitada pelo prefeito diretamente ao setor de trânsito, ou pedido de aquisição encontra-se em tramitação do setor de compras. As 2 eu tive a mesma demanda, a mesma resposta. Então, realmente, às vezes a gente fica com dúvida se
se foi lido o nosso requerimento, se apenas nos deram uma resposta para cumprir o prazo regimental. Porque realmente é algo que nos entristece. Vereador Anderson, se me permite utilizar a sua fala como referência, vereador, e talvez eu vou fazer menção ao seu nome, porque o senhor falou da importância da criação das secretarias. Eu acho que é importante sim haver uma reforma administrativa ampla, a revisão de todos os cargos, mas também entendo que é importante e necessário prever a implantação de controles. Controle de ponto, controle de frota, efetividade, controle efetivo, tanto na questão das horas extras, como na questão do desempenho de trabalho. Eu, sábado, estava aqui, era próximo ao meio-dia, e eu me deparei, e aí eu digo, se nós, pobres mortais, vamos estar no carro público acompanhado de algum familiar nosso, Deus o livre. Deus o livre, se acontece um acidente, Riovaldo, e tem uma pessoa estranha ao serviço público. O senhor foi secretário, o senhor foi vereador, e o senhor sabe que isso acontece. Só que agora mudou, agora está diferente. Eu passei por um carro da Secretaria de Saúde, eu não verifiquei, foi falta minha, porque eu não verifiquei a placa, mas eu pude identificar o motorista da Secretaria de Educação acompanhado da esposa, no sábado próximo ao meio-dia. Então eu pergunto, se acontece algum infortúnio, se acontece algum problema, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, aonde está descrito, aonde está essa normativa, porque eu não encontrei. Muitas vezes eu preciso viajar e eu tenho que ir no meu carro até Bagé, porque eu não posso levar minha filha de 2 anos, porque ela é estranha ao serviço público. E aí, quando eu me deparo com uma questão dessa, vereadora, presidente, que me olha atentamente, eu vejo que o que está errado? Sou eu? Acredito que seja. Porque quando nós falamos na necessidade da implementação de controles, de uma reforma administrativa, e hoje eu dizia ao procurador que eu sinto a voz do saudoso vice-vereador Alfredo, quando ele falava que chega de microcirurgias, e se nós analisarmos os projetos de lei que estão sendo encaminhados nessa casa, e eu digo a vocês que hoje eu fiquei mais surpresa negativamente do que antes, quando eu tinha recebido os projetos. Porque hoje eu recebi a informação que a secretaria, uma das secretarias que seria extinta, foi protocolado hoje pela manhã, justificando a criação de uma outra secretaria. Foi protocolado hoje pela manhã uma mensagem notificativa, não extinguindo essa secretaria. Acho que é necessário, sim, eu concordo e grifo, investimento em cultura, investimento em turismo. A gente já foi comprovado que o retorno é em dobro. Mas acho que nós precisamos fazer, Riovaldo, o que dizia o vereador Nicolai, precisamos fazer mais com menos. Eu não tenho dúvida que o proprietário do prédio, onde hoje a prefeitura loca, vai precisar fazer mais um andar. Porque, de acordo com todas as previsões de novas criações de cargo e readequação, porque até então eu tinha entendido que essas adequações seriam de acordo com as novas secretarias. Eu separei a educação da cultura e turismo, entendi que seria essa adequação, mas não. É uma reformulação, atendendo sim a uma normativa do Tribunal de Contas, que é onde fala de desvios de funções, perfeito. Só que eu tenho setores hoje dentro da prefeitura que não existe nenhum que não seja chefe. É chefe, 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 chefe. Todo mundo é chefe. Só tem cacique, não tem índio, todo mundo só manda. E aí a vereadora Elisiane está errada. Eu não vejo
Eu não vejo. E aqui eu quero agradecer a nossa presidente que me possibilitou estar representando esse município na sexta-feira, em Lavras do Sul, de um seminário pelo desenvolvimento da campanha gaúcha, onde nós debatíamos as potencialidades da campanha gaúcha, a questão do ouro para Lavras do Sul, o calcário, o fosfato e outros minerais que tem, até descobri que aqui em Aceguá existem 2 minerais que poderiam ser estudados, e se fosse o caso, minerados. Eu não vejo ninguém do Poder Executivo trabalhando preocupado em trazer novos investimentos, em buscar novas fontes de arrecadação, em buscar formas de incremento na receita. Ao contrário, eu vejo um grande grupo, com raras exceções, preocupados em criar cargos para acomodar os companheiros, Rovaldo. É isso que eu vejo. E me desculpem, eu não quero faltar com respeito com ninguém, cada um é livre e independente na sua votação, mas eu já disse e repito, eu passo a régua e voto contrário a todos eles, porque eu tenho responsabilidade, porque eu olho para os olhos dos meus 2 filhos e fico pensando, aonde nós vamos parar? Nós cobramos serviços e hoje eu preciso levar minha filha para o CAIF do lado do Uruguai, porque nós não temos uma creche em Aceguá. Falta sim, falta atender o básico, falta atender muita coisa, para depois nós chegarmos nesse nível. Temos que sonhar, temos que sonhar e temos que acreditar. E eu acredito nesse município, assim como acreditei e votei no prefeito Marcos, acreditando que ele faria diferente. Hoje recebi uma boa notícia, diante de tantas notícias frustrantes que têm chegado nos últimos dias, a indicação através do deputado da minha bancada, Rafael Braga, de uma emenda de R$100 mil para o município de Aceguá, que foi articulada pelo deputado Gilberto Costela, que hoje é secretário, que o Rafael Braga está na suplência, está na vaga dele, de R$100 mil, e eu pretendo utilizar esses R$100 mil para serem implantados na educação aqui na Escola Nossa Senhora das Graças. Talvez, Renato, a gente consiga a tão sonhada para que as crianças não se molhem mais nos dias de chuva. Mas apenas isso. Deixo aqui o meu agradecimento, deixo aqui o meu abraço, o meu reconhecimento à presidente que tem nos possibilitado de representar esse legislativo, mas também digo que nós temos passado dias tortuosos, dias conflitivos, dias que a gente se pergunta por que estamos aqui. E ontem eu recebi uma ligação de um vereador, um ex-vereador de um outro município, onde ele me dizia, Liciane, não te esquece daquilo que tu jurou quando tu assumiu. Fazer valer, cumprir as leis da União, dos estados e do município. E quando eu olho esta recomendação do Tribunal de Contas, onde eu vejo a atual situação em 51,46 e vejo mais 13 projetos, onde a grande maioria deles criando novas estruturas e novos gastos, eu acho que isso aqui está sendo totalmente ignorado. Eu espero que quando a conta chegar, e vai chegar, é uma questão de tempo, nós estejamos aqui para dizer, eu avisei. Eu avisei. Obrigada, presidente. Entramos na ordem do dia. Neste espaço, o vereador que desejar manifestar-se sobre a proposição e sobre seu voto tem 5 minutos. Havendo dúvida legal, então damos por iniciada a leitura do parecer sobre. Sim. Vamos botar fora.
Leitura de pareceres sobre Projeto de Lei 67/2025, autor Poder Executivo, assunto: autoriza o município de Aceguá a doar veículo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Voto do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Voto do relator da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Voto do relator da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, contrário à tramitação da matéria. Parecer das comissões, mantém o voto dos relatores. Projeto de Resolução 005/2025, autor Mesa Diretora. Assunto: altera o artigo 10 da Resolução 083 de 2025. Voto do relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da matéria. Voto do relator da Comissão de Finanças e Orçamento pela tramitação regimental e aprovação da matéria. Parecer das comissões, mantém o voto dos relatores. Passaremos agora à votação de projetos. Pela ordem, presidente, Pois não. solicito o adiamento da votação sobre o projeto de lei. O presidente, como coloquei na tribuna, o PL 42/2025, com mensagem retificativa, dispõe sobre a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente em Aceguá e de outras providências. A votação anterior ela foi anulada, seguindo uma recomendação do IGAN, e neste mesmo parecer, orientação técnica 22.790, no parágrafo 3º, ele abriu a possibilidade para a apresentação de emendas. Orientação da advogada consultora jurídica Cristiane Almeida Machado. Então, nesse sentido, nós protocolamos na semana passada uma emenda e, por essa razão, como ainda não há um parecer jurídico sobre essa emenda, a gente solicita por 2 sessões que seja adiada essa votação para que se passe a responder desse parecer por escrito e, nesse caso, entraria em votação dia 24, presidente. Obrigada, vereador. Eu coloco o pedido de adiamento de votação. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado com 7 votos e 1 contrário. Então, a votação do projeto 42 será adiada por 2 sessões, ok? Projeto de Lei número 61/2025, autor Poder Executivo, assunto: altera parcialmente a Lei Ordinária número 016 de fevereiro de 2001. Em votação o projeto, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 66/2025, autor Poder Executivo, assunto: altera parcialmente a Lei Municipal número 1570 de 2017. Em votação o projeto, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, tem vereador inscrito em comunicação Não temos comunicada? inscrito, presidente. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa semana.